Olha só, hoje nós vamos estar trabalhando a correção da lista 6, onde nós trabalhamos o conteúdo aí da distância entre dois pontos, da questão 1 à questão 4, e a questão 5 faz a introdução ao ponto médio de um segmento, que é o conteúdo que será trabalhado aí na lista 7. Então, olha, para calcular a distância entre dois pontos, primeiramente eu preciso dos dois pontos. Então, eu tenho o ponto A com coordenadas x e y e o ponto B também com coordenadas x e y. A distância é a raiz quadrada da soma da diferença de x ao quadrado e a diferença de y também ao quadrado. Então, olha, a primeira questão, ele pede para você localizar os pontos e depois calcular a distância. A localização dos pontos, você vai desenhar aqui um sistema cartesiano e vai fazer a representação desses pontos. Se você tiver alguma dúvida em representar os pontos, lá no canal do YouTube, no vídeo do primeiro ano, ele é somente para fazer, a representação no sistema cartesiano. Então, você pode dar uma olhadinha lá que ele vai te auxiliar nessa representação do sistema cartesiano. Vídeo do primeiro ano, tá bom? Então, olha só, eu vou representar o ponto A, que tem 1 de x, 4 de y. 1 de x, 1, 2, 3, 4 de y. Então, tá aqui o meu ponto A. Meu ponto B, menos 2 do eixo x com menos 2 do eixo y. Então, tá aqui o ponto B. Então, ele pediu primeiro para você representar no sistema cartesiano A e B. E aí, ele quer saber qual é a distância entre esse ponto A e esse ponto B. Então, tá bom. Fizemos a representação no sistema cartesiano, agora vamos calcular essa distância aí em relação ao sistema. Então, olha, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada, a diferença de x, então vai ser menos 2 menos 1 ao quadrado, mais a diferença de y, menos 2 menos 4 ao quadrado. Então, essa distância vai ser a raiz menos 2 menos 1 menos 3 ao quadrado, mais 2 negativos com 4 negativos, 6 negativos ao quadrado. Então, vai ser a raiz, menos ao quadrado é positivo, 3 vezes 3, 9. Mais menos ao quadrado é positivo, 6 por 6, 36. Então, eu tenho aqui que a minha distância vai ser a raiz quadrada de 45. A raiz quadrada de 45 não é uma raiz exata, então você pode fazer a fatoração. Ela dá para fatorar, 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5. Então, 9 vezes 5, 45. A raiz de 9 é 3, a raiz de 5 não é exata. Então, da forma simplificada, eu posso dizer que a distância de A a B é 3 raiz de 5. Tranquilo? Só complementar aqui. Agora, na questão 2, é o mesmo processo da 1. Primeiramente, ele pede para você representar no sistema cartesiano, na letra A, e na letra B ele pede para você calcular a distância. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou representar aí no sistema cartesiano. Então, vou vir aqui, montar o meu sistema cartesiano. Tô colocando pequenininho, mas já dá para você visualizar. Então, primeiro, menos 2 de x, menos 4 de y. Então, ó, menos 2 de x, menos 4 de y. Vai estar lá embaixo, ó. Esse aqui é o ponto A. O ponto B, ele é menos 3 de x com menos 2 de y. Então, menos 3 de x com menos 2 de y. Tá aqui, ó, o ponto B. Então, ele quer saber qual é a distância que tem aqui do ponto A até o ponto B. Então, vamos lá calcular essa distância. Então, a distância de A até B vai ser igual
a raiz quadrada, a diferença de x. Então, ó, menos 3, menos aqui também é negativo, ó. Então, menos 2 ao quadrado, mais a diferença de y, menos 2, menos o menos 4, são dois sinais negativos, ó, também ao quadrado, ok? Então, quando tiver dois sinais negativos, coloco parênteses para separar. Então, isso aqui vai ser a raiz de menos 3, negativo com negativo, positivo ao quadrado, mais menos 2, negativo com negativo, positivo ao quadrado. Então, eu vou ter que essa distância vai ser a raiz, menos 3 mais 2, menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 2, dá 2 positivo, também ao quadrado. Então, eu tenho que isso aqui vai ser a raiz, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, 2 ao quadrado, 4. Então, a distância do ponto A ao ponto B vai ser raiz quadrada de 5. 5 é um número primo, então não tem como fazer a fatoração. Então, já acaba aqui. A distância de A a B é raiz quadrada de 5. Agora, vamos fazer a 3. A questão número 3, ela fala assim, ó. O ponto P, x e 2 é equidistante dos pontos Q, 3 e 1, e R, 2 e 4. A abscissa do ponto P é igual a... Então, olha só, ele diz para nós que o ponto P, ele é equidistante do ponto Q e R. O que isso significa? Falar que P é equidistante significa que eu tenho o ponto Q e o ponto R. A distância de P a R é a mesma distância de P a Q. É como se ali fosse o ponto médio. Então, tá bom, mas vamos fazer pela distância. Olha o que ele diz. Então, a distância de P a Q é a mesma distância de P a R. Por quê, professora? Porque ele me disse que a distância de P é equidistante. Então, tá bom. Então, eu vou fazer de P com Q e vou fazer de P com R. Então, tá. De P com Q. Então, vai ficar raiz quadrada. Olha, a diferença de x. Então, vai ficar 3 menos x ao quadrado mais a diferença de y, 1 menos 2 ao quadrado. É igual, agora, a outra distância. A outra distância eu vou pegar P e R. Então, tá bom. Então, x, ó, 2 menos x ao quadrado, mais o y, 4 menos 2 ao quadrado. Pronto, fiz a montagem. Se é uma igualdade, né, eu preciso fazer o cancelamento da raiz. Na igualdade, basta fazer a mesma operação dos dois lados da igualdade. Então, eu vou levar os dois lados ao quadrado para eliminar a minha raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, 3 menos x ao quadrado, mais 1 tira 2 dá menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é igual 2 menos x ao quadrado, mais 4 tira 2, fica 2. Então, 2 ao quadrado. Vou resolver esse quadrado ali. Ali eu posso aplicar o produto notável do segundo caso, que é o quadrado da diferença, ou posso fazer a propriedade distributiva, que é o chuveirinho. Vou fazer pela propriedade distributiva porque eu sei que é o que vocês preferem em sala de aula. Então tá lá, vou fazer aqui separado. O que é 3 menos x ao quadrado? É o 3 menos x multiplicado duas vezes. Então, ele vai ficar assim, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos x, menos 3x. Menos x vezes 3, menos 3x. Menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Então, ele vai ficar 9, 3 negativos com 3 negativos, 6 negativos, mais x ao quadrado. Pronto, então desse lado aqui ficou 9
menos 6x mais x ao quadrado. E essa potência, professora, vamos fazer, ó. Menos 1 ao quadrado, o menos duas vezes é positivo, 1 ao quadrado é 1. Pronto, resolvemos o primeiro membro da igualdade. Agora vamos para o segundo membro. Aqui também, né, é o quadrado da diferença. Pode aplicar o segundo caso de produto notável ou fazer a propriedade distributiva. Vou montar aqui na propriedade distributiva. Então, ó, 2 menos x ao quadrado. Então, vamos lá. É o 2 menos x multiplicado duas vezes. Eu já vou colocar separadinho, tá bom? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos x, menos 2x. Menos 2x vezes 2, menos 2x. Menos e menos mais x vezes x, x ao quadrado. Então, vai ficar 4, 2 negativos com 2 negativos, 4 negativos, mais x ao quadrado. Pronto, vamos voltar lá na segunda parte da igualdade. Então, fica esse produto notável que a gente fez por propriedade distributiva, deu 4 menos 4x mais x ao quadrado. E a outra potência, 2 ao quadrado, 4. Ok, isso aqui é uma igualdade, né? Vou resolver uma equação. Quando eu for resolver essa equação, incógnita de um lado, termos independentes do outro. Então, nós vamos ficar menos 6x mais x ao quadrado, ok? Quem vai vir para antes da igualdade? O 4x está negativo, ele vem positivo. O x ao quadrado está positivo, ele vem negativo. Pronto, já coloquei todas as letras antes. Quem ficou para depois, para o segundo membro? Ficou o 4 mais o 4. Olha lá, agora vamos ver quem vai vir. O 9, ele era positivo, ele vem negativo. E o 1, ele era positivo, ele vem negativo. Então tá, olha só, como que ficou o final então? 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado, corta. Isso já é muito bom, porque agora ela não vai ser uma função ou uma equação do segundo grau, ela já reduziu o quadrado. Então ficou 6 negativos com 4 positivos, 2 negativos. É igual 4 mais 4, 8. 8 menos 9, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Então, vou ter que x é igual menos por menos mais 2 dividido por 2. Então, meu valor de x é igual a 1. Essa é uma questão de vestibular, de você marcar a alternativa. Então, o número 1 é a letra D. Não esquece de fazer a correção da questão, ok? Então, a questão número 3, a resposta certa é a letra D. X igual a 1 unidade. Olha o tamanho desse cálculo. Agora, vamos para a questão número 4. A questão número 4, ela fala o seguinte. Duas cidades, J e K, estão localizadas no plano cartesiano com as coordenadas 8 e 3, menos 4 e 8. Calcule a distância entre as duas cidades em unidade de medida. Então, olha só, ele quer a distância da cidade J à cidade K. Então, tá bom, se eu quero a distância, eu vou calcular a fórmula lá da distância. Então, ela é a raiz da diferença de x, então é menos 4 menos 8 ao quadrado, mais a diferença de y, que é 8 menos 3 ao quadrado. Então, eu vou ter que essa distância vai ser a raiz quadrada, menos 8 menos 4, menos 12. Então, menos 12 ao quadrado, mais 8 tira 3, fica 5. Então, 5 ao quadrado. Então, essa distância vai ser a raiz. Menos ao quadrado é positivo, 12 por 12 dá 144. Mais 5 por 5, 25. Então, essa distância é a raiz quadrada de 169. Então, a distância da cidade J à cidade K
são de 13 unidades. E 13 unidades lá no gabarito é a letra E, ok? Agora a gente vai estar trabalhando aí com o ponto médio de um segmento. O ponto médio do segmento, eu vou colocar a fórmula aqui, a gente vai resolver a questão 5 da lista e depois vamos dar continuidade aí para mais um exemplo já da lista 7, ok? Só um minutinho.